Salve, pessoal! Estamos aqui abrindo nosso primeiro episódio do UCast, um podcast da The Unity Education, e a gente vai ter muito assunto interessante nos próximos episódios e nesse primeiro, para que a gente consiga discutir. Estou aqui do lado do Thiago, a gente vai se apresentar nesse primeiro episódio, vamos apresentar qual é o nosso projeto, como que o projeto vai acontecer a cada episódio, mas é um grande prazer iniciar esse projeto, que era um projeto nosso de bastante tempo e que a gente está colocando para rodar. Espero que a gente em breve tenha muitos ouvintes e que a gente consiga realmente impactar os fisioterapeutas e profissionais do movimento como a gente gostaria de impactar. Então esse é o nosso primeiro episódio, a gente tem um tema super legal para hoje. Bom, começando a minha apresentação, eu sou Ricardo Vidal, sou fisioterapeuta, sou formado há bastante tempo, atuo como fisioterapeuta clínico há muito tempo, trabalho com futebol também há muito tempo, com outras modalidades de forma mais recente. Sou mestre em ciência da reabilitação aqui pelo UFMG, sou especialista em fisioterapia esportiva e em futebol. Enfim, tenho uma carreira de muito atendimento aí no meu dia a dia da semana. Também tenho uma carreira como docente em diversas situações diferentes. E estou aqui do lado do Thiago. Thiago é sócio e mentor da The Unity e também da The Unity Education. Thiagão, começa se apresentando aí, cara. Fala, pessoal, fala Rick, tudo bem com vocês? Prazer danado estar aqui com vocês hoje, né? Como o Rick falou, começando esse projeto novo, mas que a gente já vem trabalhando nele há bastante tempo, já vem criando ele com muito carinho para trazer informação, né, sobre fisioterapia, sobre movimento, informação de qualidade que de fato vai ser útil para o profissional, para o estudante que quer aprender um pouco mais, que quer aprofundar um pouco mais sobre movimento e como o universo da fisioterapia está evoluindo cada vez mais. Né? Bom, me apresentando também, eu sou o Thiago Ferreira, fisioterapeuta, sócio da The Unity Education. Trabalho tanto com a parte clínica já há bastante tempo, sou mestre em ciência do esporte pelo UFMG, estou no doutorado na UFMG também, só que na ciência da reabilitação agora, trabalho no esporte já há bastante tempo, no Comitê Olímpico, na Confederação Brasileira de Judô, então trazendo um pouco dessa experiência do esporte, experiência acadêmica, tentando juntar e trazer uma ação, uma fisioterapia diferente para o paciente no dia a dia na clínica, né? Que é o que a gente vai tentar mostrar, um pouco do que a gente vive, um pouco do que a gente gosta e entende de fisioterapia e também, né, como o Ricardo falou, a gente vai ter outros podcasts, outros episódios com convidados também, né? Não só nós dois aqui, mas com convidados para discutir e conversar de fisioterapia com vocês, né? E aí quero que o Ricardo explique um pouco mais do projeto, né? O que vai ser esse The Unity Education aí, como que ele surgiu. Bom demais. Bom, pessoal, o The Unity Education é um conjunto de ações de informação que visa levar informação de qualidade, não só para profissionais de grande experiência, mas também para profissionais de pouca experiência, profissionais recém-formados e também para acadêmicos. E a gente montou um podcast extremamente dinâmico. A gente vai ter vários quadros, a gente vai lançando os quadros a partir dos próximos episódios. A gente vai ter o lançamento de um quadro aqui hoje e a gente vai levar para vocês informações baseadas na nossa experiência prática. A gente tem uma experiência prática, né, Thiago? Que a gente tem um fluxo de atendimento muito grande durante a semana lá na clínica e também no nosso background no esporte, nos clubes, seleções que a gente já trabalhou e que a gente ainda trabalha. Mas também, obviamente, um conjunto de informações embebidas de ciência, né, cara? Assim, a gente vai trazer aqui informações que vão impactar o dia a dia, mas também que vão levantar questionamentos e vão levantar, talvez, alguns contrapontos ao que o fisioterapeuta faz no dia a dia. Você acha, Thiagão, que esse podcast, ele realmente ele vai conseguir ser aplicado no dia a dia de profissionais de grande experiência e pouca experiência? Cara, eu acho, e com certeza absoluta. A fisioterapia, ela é uma ciência ampla que tem diversos caminhos para chegar no mesmo resultado, né? Então, assim, se o fisioterapeuta ele consegue colocar um raciocínio clínico do paciente dele, do que ele viu na avaliação, do que ele conhece da patologia ali, ele vai ter um bom resultado com o paciente. Então, eu acho que nós vamos trazer temas aqui que são temas que alguma vez nos saltaram aos olhos, que a gente conhece ou que quer conhecer mais também com possíveis convidados e que vai sair um pouco também do comum, né? Não vamos falar do que é comum só, não, do que todo mundo fala, do que tá na moda. A gente vai trazer, de fato, discussões científicas e discussões que impactam ali, que às vezes na ciência é uma coisa, mas na prática será que funciona? Será que é tão importante assim? Então, com certeza, vão ser discussões que vão às vezes, levantar uma pulga atrás da orelha, vão deixar ali quem tá ouvindo, mandar um comentário pra gente lá no Instagram. Inclusive, pedir pra galera seguir no Instagram. Nosso Instagram é o @TheUnityEducation. Pode seguir lá que vocês vão direto. Nós vamos colocar lá mais informações sobre os futuros podcasts, outros projetos que a gente faz também. Então, Rick, quero que
você comece aí com o nosso primeiro quadro aí, né? Como que vai ser esse primeiro quadro aí, sobre o que a gente vai falar hoje aqui, né? Bom demais. Bom, nosso primeiro quadro, que sempre vai ter em todos os episódios, chama The Expert. E a gente vai trazer nesse quadro opiniões de especialistas. Hoje somos nós dois especialistas, a gente tá sozinho aqui hoje, estamos sem convidados nesse primeiro episódio. Então nós vamos trazer as nossas opiniões e, obviamente, aquilo que a gente já consumiu de ciência relacionada aos temas, mas sempre com um tema central. E aí, Tiagão, nosso tema do The Expert hoje é: existe periodização na fisioterapia? Eu vou começar te perguntando o seguinte: você se apresentou aí, disse que é um profissional formado em fisioterapia, mas mestre em ciências do esporte. Nós sabemos que a periodização, quando a gente fala em periodização, que é o nosso tema-alvo hoje aqui, é um tema já muito incrustado e muito utilizado no treinamento esportivo de atletas e praticantes de atividade física. Você acha que os conceitos de periodização, a gente daqui a pouco vai introduzir o que é a periodização, para quem talvez não tenha tanto traquejo com o termo e com o entendimento da periodização. Você acha que a periodização é aplicável à fisioterapia? Cara, esse é um tema muito legal, né? Que depois você fala como que surgiu esse tema no meu dia a dia, mas que com certeza ele não só é aplicado, como deveria ser aplicado em toda e qualquer conduta do profissional de fisioterapia, né? Periodizar é mais do que nada organizar. E se a gente não organiza um tratamento, não organiza uma conduta, não organiza um processo de avaliação, o resultado está fadado a dar errado. Sem dúvida, cara. Eu acho o seguinte: você já começou com uma introdução muito boa aí. Periodizar é organizar, é planejar, é planificar, né? E aí eu vou trazer já um questionamento aqui prático do meu dia a dia, cara. Todo paciente que eu avalio, eu acho que 100% deles, eu não me lembro do último que não me fez esse questionamento. Ele me pergunta: tá bom, Ricardo, a minha lesão é essa, eu já entendi que eu preciso passar por um processo de reabilitação aqui, mas quanto tempo eu preciso ficar por aqui? Quantas sessões eu vou precisar? Até pro planejamento financeiro dele, se ele consegue pagar o tratamento, ou se ele vai ter que optar por um tratamento remoto, supervisionado ou em outro local. Cara, e assim, eu sempre comento com o meu paciente: se eu pensar só no dia que eu me lesionei e no dia que eu tô voltando a praticar minha atividade física ou laboral ou cotidiana, que é o meu objetivo final da reabilitação, esse caminho é um caminho muito longo e muito árduo, né? Pensar assim: não, eu tô me lesionando hoje, vou passar por 6 meses de uma reabilitação aqui como prognóstico inicial. 6 meses, cara, é muito tempo, acontece muita coisa, eu animo de realizar outras coisas, eu descubro outras tarefas, outras atividades físicas, eu desanimo de praticar o que eu praticava antes. Então, assim, eu acho que o planejamento, ele faz parte, e a divisão em fases, que é a grande questão da periodização, ela é mais importante do que o planejamento. O planejamento é vital, mas a divisão em fases, ela é muito importante. E aí eu queria que você desse sua opinião prática do seguinte: cara, sou seu paciente a partir de agora, tô com uma lesão, vamos pegar um exemplo aqui de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, sei que vou passar um longo período na clínica com você até voltar a praticar minha modalidade esportiva. E eu tô te perguntando, cara, e aí, como que vai ser a minha jornada de reabilitação aqui com você? Como que você consegue mostrar para esse paciente que ele não pode só pensar no dia que ele tá entrando e no dia que ele vai sair, que ele tem que pensar em fases, que ele vai ter que atingir subetapas, vai ter que vencer subetapas, atingir subobjetivos. E aí, cara, como você divide isso, Tiagão? Trazendo lá da periodização, os conceitos de periodização do treinamento esportivo para fisioterapia. Como que a gente faz isso? Como a gente traz isso para fisioterapia? Cara, isso é o desafio que o fisioterapeuta tem, que deve ser feito, né? Fala que essa é a pergunta que todo paciente faz, né? Quanto tempo demora? Que dia que eu consigo fazer isso? Né? Parece que a gente tem que ter um calendário do lado ali, marcando o X, né? Vai ficar igual aqueles memezinho de preso lá, marcando o diazinho lá na cadeia. Um dia lá, menos, né? Um dia a menos ali. Mas é importante a gente explicar isso para o paciente, para ele entender o que ele vai passar, né? Assim, e aí contando um pouco de como que surgiu meu interesse em fazer, por exemplo, mestrado na ciência do esporte. Eu também fiz uma especialização em treinamento esportivo. Eu fui lá para a Federal de Juiz de Fora fazer 2, 3 vezes nos finais de semana do mês, para entender um pouco disso, porque uma vez um paciente me falou, um atleta: olha, eu tô num mesociclo do treinamento X e eu preciso reabilitar, mas sem perder muito o meu foco. Eu falei, na época, recém-formado, falei, caramba, o que é um mesociclo? E aí, conversando com o preparador físico dele, eu fiquei mais confuso ainda. Falei, cara, eu tenho que entender disso se eu quiser trabalhar com performance, se eu quiser reabilitar com excelência. E aí eu fui procurar como que é feita essas fases e, de fato, o que são essas fases. E aplicando isso no dia a dia na fisioterapia, é imprescindível para o paciente entender que o primeiro dia que ele voltou a jogar bola é o primeiro dia dele na reabilitação. Aquele momento ali é o primeiro dia dele do retorno ao esporte. Mas que a gente fala que tem o return to play, tem as fases, mas aquele é o primeiro momento que ele vai passar por uma jornada ali.
né? E essa jornada, né, nós sabemos por questões fisiológicas, né, que tem milestones de processo de cicatrização, de controle de edema, de processos inflamatórios que são tempo dependentes, mas também dependente do organismo de cada pessoa, que nós vamos mostrar para ele. Nosso processo, nossa função ali é fazer um gerenciamento disso, né? Que horas que a gente vai priorizar um controle da inflamação uma vez controlada, que horas que a gente vai começar a ser mais forte no ganho de força, qual tipo de ganho de força que vem primeiro, né? Tudo isso depende de termos conseguido os blocos anteriores, milestones anteriores para conseguir chegar no final. E o paciente entendendo isso, ele fica mais fácil dele palpar a melhora dele, né? Ele sabe que, tá no segundo mês de uma reabilitação do cruzado anterior, que ele ainda tá no ganho de amplitude de movimento, mas que não tá na hora dele correr ainda, né? Você já explicou para ele já sabe que aquele momento é o momento dele ganhar amplitude, começar a ganhar força, então ele não fica ansioso em quanto que eu vou correr. Não, meu vizinho fez a mesma cirurgia e já tá correndo, mas ele tem já um tempo a mais de reabilitação, então ele sabe aonde que ele tá durante aquele processo. Cara, pra gente conceituar, assim, eu tenho uma experiência minha, pessoal, que eu acho que ela é uma figura, ela faz uma figuração muito importante da periodização. Bom, alguns sabem, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Belo Horizonte há muitos anos. E eu fui durante muito tempo, em todo feriado que a gente tinha, a gente saía de Belo Horizonte e ia pra São Paulo. E eu sou um cara bastante ansioso, assim, não gosto muito de viajar de carro, não tenho muita paciência. E eu dividia a minha viagem daqui pra São Paulo em algumas etapas. Isso confortava o meu coração e a minha mente. Eu sabia que quando eu saía de casa, né, na época áureas aí, que a estrada que liga Belo Horizonte a São Paulo a Fernão Dias não era duplicada, então era uma viagem de 620 quilômetros da minha casa até a casa da minha avó, que ela demorava 8 horas e meia, 9 horas, e que se eu saísse, cara, da minha casa e falasse assim, putz, eu só vou chegar daqui a 9 horas, era um sofrimento tremendo pra minha mente. Só que eu fazia assim, eu sabia que quando eu saía de casa, eu ia rodar 1h20, 1h30, eu ia fazer uma primeira parada num local que a gente sempre parava para comer um pastel, para tomar um caldo de cana. Depois de 1h30, eu sabia que eu rodava mais 1h30 e eu passava por uma ponte, a ponte do Rio Grande, aqui perto de Lavras, que não tinha nada demais, mas era uma passagem por uma ponte que eu gostava de olhar, o rio. Um ponto que te marcava ali, né? Exato. E depois mais 1h30, eu tava em Três Corações, que marcava o meio do caminho. Depois que eu passava Três Corações, eu já tinha passado o meio do caminho. Aí eu andava mais 1 hora, eu estava em Pouso Alegre. E, enfim, eu ia dividindo a minha viagem em etapas que não mudavam nada. Quando eu passava pela ponte do Rio Grande, não mudava em nada. A viagem continuava. Tá? E isso é uma periodização. A minha jornada, desde a hora que eu opero o meu joelho, que eu passo por uma cirurgia do joelho, até a hora que eu volto, é uma jornada única, que eu vou vivenciando ela. Mas se eu for dividindo em subetapas, eu tenho momentos para comemorar. Eu falo muito com meus alunos de pós-graduação o seguinte: se eu só vou comemorar o dia que eu voltar a jogar futebol, por exemplo, numa ruptura do ligamento cruzado anterior, eu só vou ter uma comemoração, eu vou ter um monte de lamentações e só uma comemoração. Agora, se eu comemorar cada etapa vencida, ou seja, seu primeiro objetivo, paciente, é a gente conseguir em 15 dias retirar a sua muleta completamente. Conseguir retirar com 15 dias, não, com 13, sensacional. Eu tenho um marco importante ali que eu atingi, que eu pensei, cara, eu tô até avançado, porque a ideia era tirar a muleta com 15 dias, tô tirando com 13, já tem uma comemoração para fazer. Agora o nosso próximo objetivo é ter 0 grau de extensão e 90 graus de flexão livre sem dor. Chega mais 2 semanas, eu tenho 90 graus de flexão livre e tenho 0 grau de extensão. Sensacional, mais um motivo para comemorar. O paciente, ele vai tendo uma ideia da evolução dele, ele vai entendendo que ele está atingindo marcos, ele sabe em que fase ele está, qual o objetivo dessa fase, o porquê que eu tenho feito uma sessão mais voltada para isso e não uma sessão mais voltada para aquilo outro. Então, assim, eu acho que a periodização, a gente está introduzindo esse assunto aqui agora, é nada mais do que a planificação da jornada do nosso paciente conosco. E essa planificação, ela não pode ser uma planificação só macro, como é o macrociclo, né? Você está começando a treinar um atleta agora e daqui a 4 anos ele vai disputar uns Jogos Olímpicos. Cara, 4 anos é muita coisa. Não, nós vamos primeiro, nesses primeiros 3 meses aqui, nós vamos desenvolver a sua capacidade de realizar tal golpe. Depois a gente vai realizar enfim, a planificação, ela é muito importante. Eu não consigo enxergar um processo de reabilitação sem planificação. Voltando para você agora, Tiagão. Cara, o que eu mais vejo dos nossos colegas, assim, nas minhas observações do dia a dia, é o fisioterapeuta pensar
numa sessão de forma isolada. Você chega hoje na clínica e eu falo, cara, o que eu vou trabalhar com ele hoje? Ah, hoje eu vou trabalhar... Nossa, semana passada eu não trabalhei força com ele, essa semana eu vou ter que trabalhar, tá? E as sessões, as unidades mais... A gente sabe que na periodização, a menor unidade é a sessão de treino. Sim. Na periodização esportiva. E na periodização voltada para a reabilitação, a menor unidade é a sessão de fisioterapia. Eu queria que você contasse pra gente o quanto que uma sessão tem que conversar com a outra. Ou seja, o que eu fiz hoje com o meu paciente tem que conversar, tem que estar em harmonia com o que eu vou fazer amanhã e tem que ter tido harmonia com o que eu fiz ontem, tá? Então, assim, a gente tá falando do macro, mas indo pro micro, cara, o quanto é importante uma sessão conversar com a outra? Cara, é muito importante, porque senão a gente não chega no próximo passo. Né? Ali, se eu não faço bem feito o ganho daquela valência física ali, que seja, por exemplo, amplitude de movimento, eu nunca vou chegar no passo de ganhar força. Ou então eu vou ficar manco, vou trabalhar um pouquinho de cada coisa e no final não trabalhei nada com o paciente, né? É aquilo, dando um exemplo que você falou, é aquilo que é igual a pessoa que não tem nenhum tipo de orientação e vai pra academia. Ele olha e fala assim, deixa eu ver o que tá livre aqui hoje. Vou fazer esse equipamento ali. Aquele ali tem um esperando, vou fazer aquele. Deixa eu pular. Né? Não vou fazer aquele hoje, aquele outro ali não. Não, hoje eu tô meio cansado, dei uma saída ontem, vou fazer 3 de tanto, não, vou fazer só 7 repetições aqui, tá bom, tem ninguém olhando mesmo. Então o fisioterapeuta, ele tem que organizar. É muito importante essa comunicação, porque hoje a gente sabe que o que a gente quer moldar no paciente não vem da nossa cabeça. Não existe um número mágico, né? Eu sempre falo também com os alunos, não existe 3 de 10, 3 de 15, 2 de 8. Depende do que você quer. Sim. Né? Então você não pode hoje trabalhar uma coisa e amanhã trabalhar outra sem ter nada a ver com o que você trabalhou antes. Tem que ter uma construção para você sedimentar aquela capacidade física, ou funcional, ou que seja, e aí você partir para um próximo passo, um próximo objetivo, que são os milestones, né? Então, assim, tem que conversar. O fisioterapeuta, ele tem que olhar o macro, dividir isso em objetivos menores e dividir isso no que ele vai fazer no dia dele, na semana dele, para ele construir aquele objetivo. Eu gosto sempre de construir objetivos ali semanais com o meu paciente. Ele fica ciente, olha, essa semana a gente vai fazer isso. Ele fica ciente do que nós vamos fazer essa semana para chegar lá e a gente ter aquele, o que você deu o exemplo aí do conseguir amplitude de movimento, né? Pô, a gente comemorar junto, que é importante o paciente comemorar junto. Sem dúvida. Ele sentir que ele avançou, né? Ele rompeu aquela barreira ali, porque a gente sabe hoje que tudo é biopsicossocial, né? Não é só o físico ali, ele se sentir bem, ele tá motivado, ele vai fazer o exercício que a gente pediu para ele fazer em casa. Então, uma conversar com a outra é essencial para a gente conseguir ter uma reabilitação efetiva. E aí, eu acho da mesma forma que a sessão, que é a menor unidade, ela tem que conversar com a outra sessão, a semana tem que conversar com a outra semana, exatamente. O mês tem que conversar com outro mês, né? E isso é a periodização. Eu tenho que construir blocos que se comunicam. E a gente sabe, por exemplo, um dos princípios do treinamento esportivo é o princípio da continuidade. E o princípio da continuidade, ele diz o seguinte: eu só vou causar uma adaptação ao meu tecido ou ao meu indivíduo se o estímulo for dado com uma frequência mínima necessária para gerar essa adaptação. Então, em termos mais práticos, se eu for uma vez por ano na academia, eu não vou ganhar força, né? Eu estou ferindo um princípio do treinamento esportivo, e como qualquer princípio, se eu estou ferindo esse princípio, eu não estou causando, não estou realizando um treinamento. Eu não posso chamar uma ida no ano na academia de um treinamento. Isso não é um treinamento, isso é um estímulo. É um estímulo unitário. Treinamento é um processo pedagógico de estímulos contínuos, né? Então, assim, se eu faço uma sessão hoje de força e amanhã eu deixo de fazer porque o aparelho está ocupado e eu não faço, talvez eu esteja ferindo o princípio da continuidade e aquela adaptação que eu estou focando, que eu estou querendo realizar no tecido, pode ser que eu esteja colocando em xeque. Então, assim, aí está a importância da gente ter blocos comunicantes, ter blocos conectados. Isso é periodização. Né? E quando a gente fala em reabilitação, cara, você pensa o seguinte, vamos dar um exemplo aqui de uma reabilitação do ligamento cruzado anterior, que é uma reabilitação mais longa e que o fisioterapeuta tem tempo de desenvolver os microciclos, os mesociclos de forma mais tranquila. Isso que eu ia até te perguntar, como é que você divide os milestones? Você tem numa lesão de LCA. Sim. O paciente chegou lá hoje para você, o que você salta aos olhos, que você vai dividir, que você vai mostrar para ele o que você vai trabalhar? Cara, eu divido a reabilitação do cruzado em 5 fases, tá? Isso aí eu trago um apanhado do que eu já li e do que eu já vi sendo realizado, mas eu divido em 5 fases. Eu tenho a primeira fase, que é uma fase inflamatória, que é uma fase completamente
com foco principal no controle da agressão cirúrgica. Então, uma fase que eu preciso controlar a dor e o edema. E aí, o principal milestone dessa fase inicial é a redução da dor para tarefas de baixa demanda, obviamente, e o controle do edema. A partir do momento que eu tenho um edema não flutuante mais, um edema presente, mas não flutuante, significa que eu atingi o meu objetivo de controlar a dor e o edema e vale a pena passar para a próxima fase, que é uma segunda fase que eu tenho como principal milestone o restabelecimento da amplitude de movimento de extensão e flexão 0 graus de extensão e 90 graus de flexão livre sem dor. Então, assim, da mesma forma que eu construí um milestone para a primeira fase, que é o controle da dor e do edema, eu construí um milestone da segunda fase, que é 90 graus de flexão livre sem dor e extensão completa, tá? Só falando dessas duas primeiras fases, cara, se o meu objetivo da fase é controle da dor e do edema, todas as minhas sessões de fisioterapia dessa primeira fase, desse primeiro mesociclo, vão ser organizadas para isso. Você não vai colocar uma caneleira lá no paciente, vai trabalhar. Eu vou colocar o paciente para tentar correr, porque ele não é momento ainda de tentar correr, porque não é o meu objetivo. Paralelo a isso, eu posso trabalhar já fortalecimento de outros grupos, eu posso trabalhar treinamento de acessórios motores iniciais, posso, mas não são os focos principais dessa primeira fase. Eu até posso trabalhar, se eu tiver tempo, num cenário de um esporte, por exemplo, meu atleta tem disponibilidade de 5, 6 horas diárias para tratar, eu vou colocar outros objetivos. Mas tudo vai ser feito em prol da busca dos milestones, das buscas dos marcos, né? Até porque eu só vou conseguir mudar de fase depois que eu conseguir atingir os marcos. Eu não posso mudar de fase sem ter atingido os marcos. Fase 3, que é uma fase de força, estabelecimento da capacidade muscular, tá? Então eu vou na fase 3, desenvolver todas as minhas tarefas em prol do restabelecimento do equilíbrio muscular. Obviamente, um equilíbrio que não precisa ser um equilíbrio completo, a gente sabe, a ciência nos traz aí, às vezes, dados um pouco mais normativos, como, por exemplo, o retorno à prática da corrida, a corrida com todo de 70% da força do membro contralateral, retorno à prática das atividades em campo, quando a gente lida com futebol, e próximo de 10% da força do membro contralateral, mas os milestones todos voltados da terceira fase são milestones voltados para o restabelecimento da capacidade muscular. Chega a vez da fase 4, que é uma fase de estabelecimento de capacidade de força rápida, de potência, tá? E inclui na potência agilidade, velocidade, todas aquelas valências físicas voltadas para a capacidade, que tem como base a capacidade de produção de força máxima. E aí eu tenho outros milestones, que são milestones voltados para a capacidade de produção de força máxima. E, enfim, eu chego na fase 5, que é a nossa fase de transição, onde o atleta já começa a restabelecer atividades de campo e uma construção. E aí o principal milestone é o conceito de carga crônica. Eu preciso construir carga crônica no atleta nessa fase 5, de modo que quando ele volte à prática esportiva normal, que ele não tenha alguns spikes, alguns aumentos repentinos de carga aguda. Então esse é o exemplo de uma reabilitação de cruzado anterior, tá? E aí, cara, eu vou te voltar aqui esse bate-papo dizendo o seguinte, legal, nós temos um exemplo aqui de reabilitação de cruzado anterior, que é uma reabilitação completamente, pelo menos na minha opinião, completamente confortável para o fisioterapeuta, porque eu tenho tempo de desenvolver todas as tarefas. Mas, cara, isso também é cabível e é aplicável para uma reabilitação rápida. Imaginemos, por exemplo, seu atleta de judô, não no meio de uma competição, porque aí vai complicar demais, mas imagina seu atleta de judô numa fase final de preparação para um campeonato mundial, para uns Jogos Olímpicos, que teve uma lesão muscular, que tem como prognóstico, por exemplo, lesão 3A, classificação 3A, que tem como prognóstico, por exemplo, 2 semanas de afastamento. Você consegue, em reabilitações curtas, também desenvolver um processo de periodização e planificação, igual a gente está falando, para reabilitações longas? Cara, essa pergunta sua foi legal e eu tava pensando, quando você estava falando uma coisa aqui que a gente vê muito ainda, que é organizar o tratamento em cima de tempo, né? Assim, o LCA é 6 meses, a lesão muscular é 1 mês, tem o tempo dependente, né? E a gente já sabe que isso muda totalmente. Hoje a gente trata centrado no indivíduo, né, de acordo com o que ele apresenta ali. E o tempo é uma valência ali do processo de tratamento que a gente leva em conta, mas não é a batedora de martelo ali final que conduz tudo, né? Então, quem reabilita por tempo, só com base no tempo, tá fadado também a ter grandes chances de errar, né? De bater ali no ombro do atleta e falar, 6 meses seu LCA, pode ir lá, pode jogar o seu beach tênis aí, né? Na hora que ele sacar, pisar na areia ali, ele vai romper o cruzado de novo, vai falar, pô, fiz tudo certo na fisioterapia. E deu, né, tempo certinho, nem acelerei. Eu tratei dentro, exatamente, nem acelerei, né? Nem acelerei. E o cara do lado dele ficou 1 ano na fisioterapia e falou, nossa, sua fisioterapia, isso não funciona não, hein? Você tá 1 ano lá tratando, pô, você tá com cartão Gold lá, né? E, na verdade, isso, a gente sabe que o tempo não é mais dependente, tanto para organizar um tratamento longo, quanto também para organizar um tratamento curto, né? Esse exemplo que você deu, quando a gente tem uma pressão de tempo no esporte ali, a gente
tem que acelerar o processo às vezes, mas tem que ter organização. Não adianta também eu querer, né, pegar esse atleta que vai ficar afastado ali, teoricamente ele teria que ficar afastado 2 semanas, ele não vai ficar afastado, ou ele vai ficar afastado e daqui 2 semanas ele vai ter uma competição importante que ele só vai participar daquela competição e eu querer trabalhar qualquer coisa com ele. Eu tenho que entender do processo fisiológico da lesão, eu tenho que entender do que esse atleta vem de capacidades prévias antes ali, para eu trabalhar e otimizar aquilo naquela semana. Então, um tratamento uma semana, um tratamento curto, né? Uma lesão curta de pressão de tempo, né? Para tratá-lo de forma curta, eu também tenho que organizar. Eu também tenho que planejar, até porque eu tenho que saber comunicar com esse atleta, comunicar às vezes com a comissão técnica, né? Dá para ele um prognóstico, olha, 2 semanas, talvez vamos fazer de tudo para participar, mas talvez não vai estar no seu melhor, né? Então acho que se a gente não planifica, né? Se a gente não periodiza tratamento longo ou tratamento curto, um tratamento com pressão de tempo, sem pressão de tempo, a gente trata de qualquer maneira, né? E qualquer maneira é mais fácil jogar uma moeda pra cima e ver se dá cara ou coroa lá, é a chance de dar certo ou errado. Cara, pegando o gancho aqui no que você tá falando agora, quando a gente fala em esporte, cara, a gente tá falando em correr risco. Né? Um risco dividido ali de todo mundo. Exato. Eu sou mega a favor de correr risco, mas eu sou mega a favor de correr riscos calculados. Eu não posso correr o risco irresponsável e que depois eu vou te cobrar e falar, ué, cara, mas você não me falou que isso poderia ter dado errado. E aí o seguinte, cara, eu queria que todo mundo entendesse, os nossos ouvintes aqui, que quando a gente fala em planificação, a gente não está falando em engessar. Né? Exatamente. Ah, não, beleza, primeira semana vai ser isso, segunda semana, não. Não é protocolo. Nós estamos lidando aqui com uma reabilitação de seres humanos que ela é completamente individual. Outro princípio do treinamento esportivo. A individualidade biológica ali. Então eu não posso levar no one size fits all, né? A gente não posso levar que o que eu fiz com você que deu certo, vai dar certo com outro atleta. Então assim, cara, a gente tem que ter o planejamento, mesmo sabendo que várias vezes o nosso planejamento ele foge daquilo que a gente planejou inicialmente. E a gente tem que ter rapidamente a possibilidade de desviar pela direita, desviar pela esquerda, recuar quando a gente não achava que deveria recuar, ou progredir quando a gente achou que não dava para progredir. A importância da reavaliação diária, a importância da reponderação, de fazer um novo cálculo de rota, como o Waze faz quando muda o caminho, ele rapidamente calcula uma rota que vai me levar para o mesmo objetivo final. A importância disso é muito importante, cara. E no esporte, a todo tempo a gente é surpreendido com uma evolução diferente daquela a qual a gente estava pensando, né? E a gente tem que reprogramar rapidamente. Mas se eu não tiver um planejamento inicial, se eu não tiver um caminho inicial, você não sabe para onde ir. Eu não sei nem para onde ir, né? Eu falo bastante com o meu paciente, assim. Eu sei onde eu quero chegar, mas se eu não souber como chegar até lá, nada funciona. Aí eu quero te levar a voltar a jogar futebol, ou voltar a correr, ou voltar a lutar, ou voltar a fazer as atividades laborais que você realizava sem dor antes. Mas se eu não souber como fazer isso, como planificar e como comunicar uma fase com a outra, eu não consigo levar. Outro ponto que eu lembrei aqui de quando você estava falando de tempo, cara, parte do meu mestrado, eu fiz um questionário com cirurgiões de joelho, tá? E eu me surpreendi muito, porque mais de 80% dos cirurgiões de joelho me responderam que o principal fator de retorno ao esporte após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior... Nós vamos ter capítulos aqui só sobre o LCA, a gente vai conseguir conversar mais sobre isso. Mas assim, mais de 80% me falaram que o principal fator que os leva a liberar o atleta para voltar a jogar futebol é o tempo. E a única certeza que eu tenho, Thiagão, é que o tempo passa. A partir do momento, se eu operar hoje, daqui a 8 meses, vão ter passado 8 meses. Independente se você ficou em casa vendo Netflix, ou você ficou tratando de fato. Exato. Independente se eu levei a sério, se eu não levei a sério, se eu tratei com um bom fisioterapeuta ou não, se eu realizei um processo de reabilitação ou não, independente se eu tratei no Real Madrid ou se eu tratei no qualquer outro clube menor, tá? O tempo vai passar. Só que o tempo vai passar, os processos biológicos vão acontecer, porque alguns processos biológicos a gente acha que a gente consegue acelerá-los e a gente não consegue acelerar, tá? Alguns processos biológicos, eles são processos que vão demandar tempo, mas, cara, muitas coisas dependem não só do tempo, mas sim o que eu fiz durante esse tempo, né? E se eu não organizei bem o meu tempo, se eu não organizei bem as minhas tarefas dentro desse tempo, o tempo vai passar e as coisas não vão acontecer. Eu vou chegar até um certo ponto que, cara, vão ter passado 8 meses e eu vou continuar sem um bom equilíbrio muscular, eu vou continuar sem ter uma boa capacidade muscular, sem ter uma boa capacidade de produzir força rápida, sem uma boa mobilidade. Então, assim, o tempo, cara, mais uma vez, se lá no treinamento esportivo, como
talvez as coisas são um pouco menos complexas do que é na reabilitação, num cenário de lesão. Se lá dá para se prever, com 6 semanas de um trabalho bem feito, eu consigo ter os primeiros sinais de hipertrofia. Então já dá para passar para a segunda fase, que vai ser uma fase, por exemplo, de construção de força máxima, ou força pura. Se lá é um pouco mais exato o tempo, eu queria entender sua opinião, mas na minha opinião, na fisioterapia, esse tempo ele é completamente obscuro. E principalmente quando a gente lida com lesões crônicas, ou lesões tendíneas, ou lesões de tecidos mais complicados, esse tempo ele é mega obscuro e eu não consigo nem dar previsões iniciais do quanto tempo eu vou gastar em cada fase. Isso que você falou é muito importante, eu concordo totalmente, né? Vamos pegar o exemplo aí de ganhar trabalhar força no joelho pós ganho de amplitude, né? Com quanto tempo você começa a trabalhar força? Eu gosto sempre, quando a gente vai em congressos e vê apresentações, a gente sempre apresenta o nosso caso que deu mais certo, né? O nosso melhor case, né? Que eu quero chegar lá mostrando que funcionou. Eu queria ainda participar de um congresso que todo mundo falasse que deu errado, só o que deu errado, que todo mundo passa por momentos que deu errado. Sem dúvida, né? Todo fisioterapeuta tem um paciente que foi difícil, que não reabilitou, que teve algum processo ali que fugiu à regra de fato e que se a gente sabe como que a gente organizou, a gente consegue contornar isso muitas vezes. Então, assim, se você deu o exemplo, né, e pegando um exemplo, como que na fisioterapia isso é totalmente inesperado, imagine que você quer trabalhar um ganho de força com o paciente, porém, ele não ganhou a extensão completa do joelho dele. Ele não ganhou a extensão completa, deu uma fibroartrose ali na região anterior do joelho ali, e você deu a hora de começar a fazer força com ele, mas ele não está com amplitude completa. Como é que você vai trabalhar força sem aquela amplitude completa? Você vai largar a amplitude para lá e já vai começar a trabalhar força. Pular a fase. Você vai deixa a força para lá e continua nessa fase. O que você faz, né? Então, assim, não é uma coisa, não é um mais um ali que vai somando ali, que na parte da preparação física talvez é um pouco mais organizado, porque o atleta não tem o paciente não tem essa questão de ter ganhado uma valência anterior para trabalhar essa, né? A amplitude de movimento estava deficitária, mas na reabilitação isso o tempo todo acontece, né? E aí vai da expertise do profissional de fisioterapia entender do processo de lesão, entender do movimento, né? Entender de como transferir o que ele viu na avaliação, o que ele entende de movimento para a prática clínica, né? Que eu acho que é o grande desafio, né? A gente vai falar disso em outros episódios aqui também, né? E aí eu queria até devolver para você perguntando, né? Como que você enxerga hoje esse gap, né? Essa ação da fisioterapia em pegar o que ela avalia, pegar o que ela avaliou do paciente, o que ela sabe que tem que fazer no tratamento e colocar na prática. Isso é fácil? Cara, eu tava hoje aqui vendo uma postagem do Matt Jordan, um fisioterapeuta canadense, que ele estava falando assim: o processo de reabilitação ele é simples. Eu tenho que avaliar o que é importante, intervir sobre o que é importante e reavaliar o que é importante. Ou seja, a gente aprende lá atrás, na graduação, cara, uma avaliação que ela é proforme, né? A gente aprende dessa forma. Uma folha lá que você vai preenchendo, lá vai perguntando. É quase que o script pronto, né? Inspeção, palpação, movimentação contra resistência. E aí, cara, não é o modelo que nós usamos na prática atualmente. Até porque se eu for avaliar dessa forma, eu acabo levantando muito mais dados que o necessário e começo a me perder. A gente está falando sobre periodização e planificação. Se eu avaliei 200 dados, o mais importante não é ter avaliado 200 dados, é agora lidar com esses dados da melhor forma possível e entender, primeiro, o que é modificável e o que não é modificável. Porque tem pontos que não são modificáveis, né? E, enfim, eu não vou conseguir, independente se a pessoa apresenta aquele ponto ou não apresenta aquele ponto, eles não são modificáveis. Dá um exemplo, por exemplo, lesão anterior. Você não muda isso. Pronto, acabou. Né? Histórico de lesão, como você disse, idade. Cara, nossa, ele tem uma idade avançada e é um dos fatores que entra no perfil de risco. Perfeito, o que eu posso fazer com a idade? Claro que tem que estar no meu radar, vale avaliar nesse ponto específico, mas eu tenho que primeiro entender o que é modificável, o que não é modificável. Olha como é complexo intervir. Depois eu tenho que entender o que de fato é importante para aquela queixa ou para aquele objetivo final. Perfeito, você tem uma instabilidade anterior do ombro, mas você me procurou aqui com uma entorse recidivante do tornozelo direito. Tá? Será que tem relação entre sua instabilidade anterior do ombro e suas entorses recidivantes do tornozelo? Tá? A gente tem que entender o que de fato é importante para aquela situação. E olha, o que é mais importante é entender como intervir sobre esses pontos. Então,
eu falo sempre, Thiagão, a gente vem numa onda, cara, recente da fisioterapia que a gente fala, não, a avaliação é a parte mais importante da fisioterapia. Eu acho a avaliação importante. Mas muito mais importante do que avaliar pra mim é saber como intervir. Porque senão eu vou ser um excelente avaliador, vou conseguir matar todas as charadas. Olha, esse paciente tá tendo essa lesão porque ele tem esse aspectos que não são aspectos que estão contribuindo para a qualidade, para o movimento dele, mas eu não sei intervir sobre esses pontos. Legal, você tem um déficit de dorsiflexão, e esse déficit de dorsiflexão, ele tá te fazendo ter movimentos inesperados e inadequados na articulação do joelho e do quadril, e talvez o principal ponto aqui a se intervir é a dorsiflexão do tornozelo. Mas como intervém sobre essa dorsiflexão do tornozelo? Né? Então, cara, é complexo reabilitar por isso. Primeiro eu tenho que filtrar o que eu vou avaliar, o que vale ser avaliado. Depois eu tenho que pegar os dados da minha avaliação, jogar dentro de um raciocínio clínico, de um algoritmo, que vai me dar as seguintes respostas. Ó, esse e aquele ponto, eles são importantes de receberem intervenção, e como eu vou intervir em cada ponto desse, eu tenho que buscar lá do meu background, do meu conhecimento, e entender como eu vou realizar e como eu vou intervir, modificar e reavaliar cada um dos pontos. Olha isso tudo que você falou, fazer isso sem planificar, sem organizar, impossível. Não tem como. Impossível. Para qualquer tipo de lesão ali, para qualquer momento, não tem como, né? Então, a primeira pergunta que você fez, né? A fisioterapia tem que ter periodização, é importante? Demais, tem o tempo todo. Periodização para organizar a avaliação, periodização para organizar o tratamento e para realizar esse tratamento, né? Sem dúvida. Cada intervenção dessa depende de uma planificação. Tem que seguir os princípios do treinamento, né? Para que eu consiga realmente gerar uma adaptação. Enfim. A planificação ela é importantíssima. Não tem jeito de trabalhar sem planificação. E você falou de princípio de treinamento, né? E eu brinco muito assim que o músculo não sabe se ele tá na academia ou se ele tá na fisioterapia, né? Ele não tem olho, ele né? Ele não tem olho. Pra ele, ele não sabe se o pezinho da academia é lá mais caro ou se é um saco de arroz. É um pezinho, é uma carga que a gente tá dando pro músculo, né? E se a gente não segue os princípios do treinamento, né? O princípio da sobrecarga, a gente nunca caminha pra frente. Sem dúvida. E eu só sei qual carga que eu vou avançar nesse paciente se eu tiver avaliado, se eu tiver intervido, e com base nisso tudo eu saber para onde eu vou caminhar ali com aquele paciente, né? Cara, a gente falou do macro, do meso, do micro. E falamos um pouco da sessão, tá? Mas, cara, olha o tanto que é importante planificar. Eu vou te dar um exemplo básico aqui e você vai me falar se isso faz sentido ou não, tá? Esse aqui é um pensamento meu e pode não fazer sentido, tá? Mas assim... Beleza, eu marquei uma sessão com você hoje, eu estou no meio de um processo de reabilitação, você planificou muito bem o meu processo, eu sei em qual fase eu sei em qual milestone eu estou focado nesse momento, qual milestone eu vou ter que atingir para mudar de fase. Só que você tem que fazer uma sessão comigo hoje. E, cara, a fisioterapia é um conjunto de técnicas e a sessão de fisioterapia, ela é como se fosse uma coxa de retalhos. Eu, cada hora, realizo uma tarefa, cada hora eu utilizo uma ferramenta para que essas ferramentas em conjunto, elas me gerem o objetivo final daquela sessão, consequentemente o objetivo final daquela semana, daquele microciclo, daquele meso e do macro, que é voltar ao esporte ou voltar até a minha tarefa. Cheguei para fazer a sessão. Vamos supor que você preparou hoje para mim 6 intervenções, tá? Primeiro uma terapia manual para um ganho de mobilidade, depois algumas tarefas cinesioterápicas para restabelecimento da mobilidade ativa, na sequência trabalhos de força, exercícios para ganho de força, mas também planificou para mim, por exemplo, uma aplicação de uma laser terapia, de uma fotobiomodulação para acelerar um processo cicatricial de um tecido, e programou para mim também, vamos imaginar aqui uma aplicação de uma magnetoterapia, por exemplo, para conseguir causar uma analgesia e contribuir para o processo cicatricial. Você acha que a ordem disso, ela interfere no resultado final? Imaginemos que você ia começar a sua sessão comigo fazendo a aplicação da magnetoterapia, mas a hora que você olhou para a maca, tinha um outro fisioterapeuta utilizando a magnetoterapia e na sua clínica só tem uma magnetoterapia. Aí você resolveu, não, vou deixar a magnetoterapia para depois e vou começar com a terapia manual, depois eu vou fazer a cinesioterapia e faço a magnetoterapia no final. Você acabou de fazer uma mudança no seu planejamento inicial, você tinha um planejamento e você teve que mudar, não por vontade própria ou por qualquer decisão técnica, e sim teve que mudar por uma decisão logística, de não ter o equipamento disponível naquele momento. Você acha que a ordem disso faz diferença, cara, no resultado final? Ou se cheguei lá, tá mais conveniente, não tem maca agora, tem maca agora. Você acha que isso faz diferença ou se não faz diferença? Isso, na verdade, o que a gente tá falando aqui é o planejamento da sessão. A gente já falou sobre o planejamento do processo inteiro, do meso, do micro, e estamos falando aqui agora do planejamento da sessão, que é a menor unidade do macrociclo, a menor unidade da periodização. Cara, eu acho assim, se você primeiro entende
o que você quer, você consegue saber de fato se aquilo tem importância ou não. Que vai ter casos que aquilo vai ser extremamente importante trabalhar num primeiro momento e não dá para deixar para um segundo momento. Em outros casos você pode manipular ali o que você está trabalhando na sua sessão, né? Então, se você quer trabalhar, o paciente chega às vezes naquela conduta com uma característica de estar com dor. Você quer trabalhar uma condição analgésica com ele anteriormente. Para depois trabalhar situações. Para depois trabalhar situações ali mais desafiadoras, os exercícios, enfim. Se ele chega com dor ali, você já tá ocupado ali, vamos fazer o exercício e depois a gente volta na dor, talvez você negligenciou aquele sintoma dele ali e ele não vai executar aquela tarefa que você queria fazer de uma maneira adequada e você vai voltar ali para fazer a conduta de dor nele, que talvez vai ser a única coisa que vai ter funcionado no seu dia, de tudo que você planejou. Então, assim, ou às vezes você quer trabalhar, você quer fazer um exercício, uma atividade com ele de mobilidade, usar uma laser terapia para fazer um processo cicatricial ali e tudo. Talvez você trabalhar antes ali, um processo com ele com laser, para fazer uma ativação da musculatura ou da região, enfim, para depois trabalhar a mobilidade, talvez aquilo não vai impactar de fato a sua sessão. Então, conhecer o que você quer fazer, planejar, né, você consegue modular suas prioridades ali no dia do tratamento. Mas sem fazer isso vira qualquer coisa. Você vai tentar acertar ali sem nada. Mais uma vez, a gente é refém do planejamento, né? Da planificação. E se eu tenho aquela sessão como uma sessão dentro de um microciclo que tem como objetivo-alvo tudo que eu faço dentro da sessão é voltado para esse objetivo, né? Então, eu vou te dar um exemplo, professor de eletroterapia, né? Então, assim, nós sabemos que, por exemplo, a aplicação de uma corrente elétrica depende da velocidade de transmissão. Se eu faço uma aplicação de crioterapia antes, por exemplo, e diminuo a velocidade de transmissão, será que eu posso influenciar na aplicação da eletroterapia logo na sequência? Totalmente. E fazendo um corte. Não usem intenso com gelo, pelo amor de Deus. Tem gente que faz isso ainda. Não existe Ave isso. Maria. Não existe. Faz parte de um passado negro nosso, né, Não façam isso. O Rick falou de fazer depois, imagina fazer junto. Pior então, não existe. Tem gente que faz isso ainda, pelo amor de Deus. Então, faz sentido nenhum. Eu escutei uma vez um fisioterapeuta americano dizendo, e eu uso isso em algumas aulas minhas, que é o sweet spot. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito dentro da sessão, mas o sweet spot é o ponto doce, né? Na tradução mais clássica, é o ponto doce, que é o ponto mais favorável a realizar uma tarefa. Se a gente pegar, por exemplo, uma raquete de tênis, ou uma raquete de beach tênis, que está mais na moda, o meio da raquete a gente chama de sweet spot, que é o ponto onde eu tenho a melhor dissipação de forças, onde eu tenho a melhor produção de força elástica, por exemplo, para retornar uma bola numa raquete de tênis que é encordoada, tá? O sweet spot é o ponto mais propício, ok? E eu vi ele uma vez falando sobre o sweet spot, que é o seguinte: na sessão eu tenho o sweet spot. Quando eu chego para a sessão, em geral, eu tô com o meu máximo de energia. Imaginemos que eu marquei uma sessão com você às 8 horas da manhã. Eu dormi 8 horas à noite, descansei, acordei 7 horas, tomei um banho, café da manhã reforçado e tô chegando lá pra sua sessão. Eu tô com o máximo de energia. Tô com o meu tanque de energia tá lotado. Em compensação, o meu nível de ativação tá baixíssimo, tá zerado. Quando eu digo ativação, tô dizendo ativação muscular, mas também uma ativação mental, uma conexão com a sessão. Cognitiva, né? Cognitiva. Ali, né? Então, olha só, o cenário do paciente que tá chegando na sessão. 0 de ativação e totalmente cheio de energia. Será que esse é o momento de realizar a tarefa mais importante da sessão? Beleza, se fosse só do ponto de vista de energia, sensacional, porque ele está lotado de energia. Em compensação, ele está zerado de ativação. Eu preciso ter uma conexão mental e física dele com a sessão. Então, à medida que eu vou caminhando na sessão, eu vou gastando um pouco de energia e vou aumentando um pouco de ativação. Até que chega um momento maravilhoso da sessão, que esse atleta ele ainda tem muita energia, não tem total, porque ele já gastou realizando algumas tarefas, mas ele tem muita energia e ele tem muita ativação, ele já se conectou completamente com a sessão mental e fisicamente. Ele já está com a musculatura ativada, você, por exemplo, usou uma ativação miofacial nele, ele aumentou o nível de ativação neuromuscular, você trabalhou alguns conceitos de treinamento sensório-motor, você aumentou a ativação neuromuscular dele, ele se preparou do ponto de vista de mobilidade ativa, você fez alguns alongamentos ativos com ele, então ele preparou, ele já ganhou mobilidade ativa de forma aguda. Esse é o ponto, é o que a gente chama de sweet spot, que é o ponto perfeito da sessão, que ele ainda tem muita energia e já tem muita ativação. Esse é o momento para se aplicar a principal tarefa do dia. Se é uma fase de força, que tem como milestone, ali vai entrar o treinamento de força. Se é uma fase de potência, ali vai entrar a tarefa de potência. E depois do sweet spot? Depois do sweet spot, eu vou ter um atleta com máximo de ativação quase, mas praticamente sem energia. E não é o momento de se trabalhar a principal tarefa do momento. Então,
só pra gente perceber o quanto é importante planificar desde o macro, como a gente falou no começo aqui desse nosso episódio, Até o dia. até o dia. Cada dia tem que ser planejado. E se, por exemplo, naquele dia, eu tive que mudar algum tipo de equipamento, algum tipo de conduta por uma falha de um equipamento, ou se eu tive que mudar por uma indisponibilidade, por exemplo, eu queria fazer um trabalho na piscina e a piscina está indisponível, ou queria levar esse atleta para o campo e está chovendo demais, ou queria levar esse atleta para musculação, mas tem outra categoria usando a musculação, eu tenho que ter a ciência de que eu estou correndo risco de modificar completamente o planejamento daquela sessão, o que aquela sessão vai causar para o meu atleta, e estou correndo risco enorme de mudar o planejamento de todo o meu microciclo, de todo o meu meso e talvez até o meu resultado final do macro. Do seu dia não ter funcionado com ele de fato. Sem dúvida. Às vezes a gente faz mudanças não por decisões técnicas, e sim por problemas logísticos. E aí, não é que isso não possa acontecer, porque isso pode acontecer a todo momento. No mundo real acontece. Acontece, né? Mas eu tenho que ter a completa ciência de que eu posso estar impactando o resultado final. Isso é importante e eu acho que isso fecha um pouquinho esse nosso bate-papo aqui desse quadro The Expert, Thiagão. Se você quiser complementar alguma coisa, mas eu acho que isso fecha, cara, no seguinte sentido. Não existe fisioterapia sem periodização. Não existe forma de reabilitar alguém, fazer um atleta voltar a jogar futebol, a correr, ou um paciente não atleta voltar a realizar uma tarefa qualquer sem a gente planificar, modificar o nosso planejamento de forma individual, dependendo da caminhada e da evolução de cada um, e também sem a gente cumprir à risca a nossa planificação inicial. Eu acho que esse é o grande ponto, né? O fisioterapeuta tem que saber, né, periodizar, né, para organizar o tratamento, como você falou, como um todo. Né? Então, desde o atleta ao paciente com dor, o paciente que quer voltar no dia a dia dele, né, que quer sentar sem dor muitas vezes, ou até ficar deitado sem dor. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente queria passar, né, de como que é importante a gente organizar. O fisioterapeuta tem que saber organizar o tratamento, tem que saber muito de biomecânica, tem que saber muito fazer teste, tem que saber valor normativo das coisas, mas tem que saber organizar no papel, tem que saber organizar no dia, porque aí sim a reabilitação se torna favorável e ela acontece. Né? Não vamos chegar na clínica e decidir na hora o que é para ser feito com o fisioterapeuta, com a sessão. Não vamos ter condutas completamente não comunicantes com o que a gente fez no dia anterior ou o que a gente vai fazer no próximo dia. Tudo vai em prol da conquista dos milestones dentro do processo de reabilitação e da conquista do objetivo final, que é retornar o nosso atleta. O brinco não pode ter, o que eu falo com os meus alunos da faculdade, muitas vezes, a síndrome do terabande amarelo. Né? Que aí você chega lá, qual terabande você vai fazer? Faca aquela amarela ali que você consegue fazer 3 de 10. Aí o paciente fica lá fazendo 3 de 10. Aí amanhã... Termina rindo, com o sorriso no rosto, nem uma gota de suor. Pô, faz com vermelho. Ele fez com vermelho no outro dia. Ó, esse aqui é mais pesado, hein? Aí no outro dia ele chega lá, qual que eu faço? Não, faço com amarelo de novo. O fisioterapeuta nem sabia que foi no vermelho, nem o paciente. Então assim, não pode ter isso. Não, né? isso não existe. Isso não é fisioterapia, isso não é reabilitação. Né? Isso é qualquer outra coisa ali que o paciente, infelizmente, está passando, que vai acabar em algum momento chegando em algum lugar que ele vai ser reabilitado de forma adequada ali. Bom, acho que é isso, cara. De periodização, acho que a resposta é: existe periodização na fisioterapia? Sim, existe. E se não existe, por favor, que passe a existir a partir de amanhã no cenário de todos os nossos colegas que trabalham e que atuam na fisioterapia musculoesquelética em geral e principalmente na fisioterapia esportiva, cara. Bom, pessoal, nós vamos dar início aqui a um novo quadro, tá? Um quadro que vai estar conosco nas próximas, que é o quadro da atualização científica, do artigo da semana, ou do livro da semana, ou do livro do mês, né, Thiagão? É isso aí. A nossa ideia é trazer para vocês aqui o que a gente viu de mais interessante sobre o tema que a gente está discorrendo aqui no dia do podcast, né? Tanto no mês, uma coisa mais atualizada, né? Que levanta discussões, né? Que levanta direções para onde vocês possam buscar, aprofundar mais e entender um pouco mais sobre o assunto. Bom demais, cara. Eu vou tomar a liberdade aqui do nosso primeiro artigo discutido nesse primeiro episódio aqui, ser o meu artigo publicado aí na semana passada. Então, semana passada eu publiquei um dos filhos aí dos produtos do meu mestrado, né? Que é um estudo que, cara, avaliou atletas de futebol que sofreram ruptura do ligamento cruzado anterior e foram reconstruídos, passaram por reconstruções. Fizeram o processo cirúrgico como um todo, Exato, né? Isso aí, que é o mais comum em modalidades que envolvem pivô, mudança de direção, né? E esses atletas, eles foram submetidos a um processo de reabilitação tradicional, cada um no seu clube. E
no momento que eles foram liberados pelo médico para o retorno ao futebol, de acordo com os critérios de cada clube ou de cada departamento médico, eu avaliei esses atletas e eu avaliei em alguns aspectos. O principal objetivo desse meu estudo era entender, primeiro, se os atletas que estavam sendo liberados para jogar, voltarem para o futebol, eles estavam aptos psicologicamente, ou se consideravam aptos psicologicamente para voltar a jogar, e se existia algum tipo de correlação entre a aptidão psicológica percebida pelo próprio atleta e algumas capacidades físicas. E primeiro, pessoal, dos 35 atletas que eu avaliei, 20, ao serem submetidos a avaliações mentais, ou avaliações de percepção de prontidão. Percepção de prontidão. Eu usei o SLRSI, né, uma ferramenta da La Trobe University, então uma ferramenta completamente validada. Dos meus 35 atletas avaliados, 20 se consideravam aptos, porém 15 não se consideravam aptos. Olha como é grave, Thiagão. Você pensar, cara, que eu estou sendo liberado para jogar futebol por alguém que detém o poder de me liberar ou não, mas se você me perguntar, eu não me considero apto. E olha como que esse estudo seu é importante, que traz uma percepção crítica do fisioterapeuta. Sem o dúvida. Tempo aí, ao check no tempo ali, ó, check na força, tudo que tá dentro do processo de periodização. Mas a prontidão cognitiva ali, a prontidão psicológica, também tá ali. Se o fisioterapeuta não ficar atento a isso, Sem ele dúvida. perde todo o processo. Imagina a chance disso dar errado. Eu tô sendo liberado por alguém que detém o poder de me liberar ou não, mas na verdade eu não estou me liberando, porque eu não me considero apto. Quando eu sou submetido a... Se alguém me perguntar, falar, você acha que dá? Acho que dá. Mas quando eu utilizo ferramentas, né, de quantificação da prontidão psicológica... Não dá. Não dá. Eu não me moro. As respostas que eu dou não são condizentes com a resposta que eu dei ali dentro do consultório médico, ou que eu dei pro meu treinador, ou que eu dei pra diretoria do meu clube, tá? Então, primeiro, dos meus 35 atletas, 15 não se consideravam aptos. E o mais interessante que esse estudo, eu não vou dar todos os spoilers aqui, até pra galera baixar e conseguir... Nós vamos colocar ele na descrição lá no nosso Instagram, The Unity Education, colocar o link lá pra vocês acessarem. Tá com acesso full aí nos próximos dias. Então, não percam lá. Então, assim, não dando spoiler, mas já dizendo algo, o interessante foi que dos atletas que não se consideravam aptos, do grupo de atletas que não se consideravam aptos, a maioria esmagadora desses atletas não tiveram bom desempenho em testes de aptidão física. Como, por exemplo, o padrão de agachamento numa avaliação em 2D que nós fizemos, tá? Testes de agilidade em circuitos pré-planejados, como o Illinois Agility Test, que é uma ferramenta que a gente usou, que é um teste de agilidade validado, mas também em teste de agilidade com movimentos não pré-planejados, que nós usamos o RAT, que é o Reactive Agility Test, proposto e desenvolvido pelo Tim Gabbett. Então, o interessante para a gente fechar é que, e eu quero que todo mundo leia, é que o atleta que não se sentiu apto no meu estudo também não teve bons resultados, comparado com os atletas, resultados em testes de capacidades físicas de campo, comparado com atletas que se sentiram aptos. Então, isso levanta alguns questionamentos a mais que a gente pode desenvolver aí nos nossos próximos estudos, que é, primeiro, como combater essa não aptidão psicológica. Como será que eu reverto isso? É o trabalho do psicólogo que reverte isso? Ou é melhorando fisicamente? Uma das propostas que eu tenho é que quanto melhor o atleta tiver fisicamente, maior a chance dele se sentir apto. Se ele está bem fisicamente, se ele apresenta bons resultados... Se ele percebe que ele está bem, né? Se ele percebe intrinsecamente, né? Ele vai se sentir apto. Então, aí são cenas para os próximos capítulos, são ideias aí para os próximos estudos que a gente vai fazer, mas eu espero que todo mundo leia esse estudo, que é um estudo bem interessante, um estudo feito com atletas profissionais de futebol, então é um estudo que vale a pena ler e a gente vai... Eu estou à disposição aí depois para comentar nas redes sociais a mais e para receber as críticas e os contrapontos de todo mundo. É, isso aí, estudo bem legal. Novo, né? Então, foi agora, tem 2 semanas? 2 semanas que foi publicado, né? Isso então, aí. A ideia é a gente sempre trazer algumas ações novas aqui, algumas discussões novas que vão apresentar contrapontos, né? Sair do senso comum também, né? Sair de uma coisa que todo mundo tá falando aí, né? Então, bom demais esse estudo seu que faz Esse é o papel pensar. da ciência, né, Tiagão? É trazer as nossas inquietudes e as nossas dúvidas do dia a dia para o ambiente científico, para que a gente realmente consiga contribuir para a prática, né? A ciência, ela trabalha em prol de quem atua na prática, né? Então, a gente precisa realmente desenvolver, e essa é uma inquietude minha nos meus processos de reabilitação e que parcialmente eu resolvi
só parcialmente, mas que a gente precisa desenvolver mais, cara. Chegou a hora de dar tchau, né, Tiagão? Chegou. De hoje só, hein? Mas chegou. É isso aí, pessoal. A gente vai... Nossas mensagens finais aqui, elas chamam See You Later, Alligator. Vai ser o nosso bye-bye pra todo mundo aqui. Hoje o que a gente vai trazer são mensagens de agradecimento para esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. A gente vai ter vários convidados interessantes nos próximos, tá? Quero que vocês nos sigam nas redes sociais, né? @TheUnity Education. Vou aproveitar aqui e já vou dar um spoiler aqui de quais vão ser os próximos... Pega a cola aí. Os próximos tópicos que nós vamos falar aqui. Deixa eu pegar aqui. Quando você pode ir falando aí, Rick. Bom demais. Mas então, esse See You Later Alligator de hoje é... O nosso agradecimento a vocês que estão escutando esse nosso primeiro episódio, a vocês que vão escutar agora, logo depois de ter sido gravado, mas vocês que vão escutar aí nos próximos meses. Espero que vocês curtam os nossos próximos episódios. A gente separou aqui uma seleção de temas extremamente interessantes. A gente vai trazer grandes convidados, não só da nossa equipe, que atuam conosco no dia a dia, mas profissionais que trabalharam com a gente em algum certo momento, ou até profissionais que trabalham à distância. Eu acho que tem muita coisa legal para vir aí pela frente. Falando aqui, os próximos tópicos aqui que nós vamos abordar vão ser, fisioterapia esportiva com foco no movimento. Interessante esse. O outro agora, dois tópicos que, digamos assim, capciosos ali, para discussão. Primeiro avaliação 2D da marcha. Contribui ou atrapalha? Nossa senhora, será que só vale avaliar a marcha no laboratório ou também dá para avaliar no ambiente de clínica? E será que se eu pego esse dado eu consigo usar ele de alguma maneira, de fato, meu paciente? Quero escutar esse. E um outro tópico que é valgismo dinâmico. Inimigo, amigo ou Zé Ninguém, né? Será que nós vamos colocar o valgismo dinâmico como Zé Ninguém, cara? Vamos ver o que vai ser se a gente muda o nome dele, né? Bom demais. E esses tópicos aqui, pessoal, nós vamos, como o Rico falou, nós vamos ter convidados ali. E vocês já sabendo, mandem dúvidas na nossa rede social, manda lá mensagem pra gente. Nós vamos ter nesse quadro, como foi um primeiro, ainda não teve, mas também de responder perguntas, de question and answers. Mandem dúvidas lá pra gente, não só desses temas, os temas gerais da fisioterapia. Mandem temas que vocês queriam ouvir aqui pra gente trazer, quem sabe, discutir e avançar aqui nessa discussão. Tiagão, valeu pela parceria, cara. Bom demais. Tamo junto nas próximas. Pessoal, valeu e até os próximos. Abraço, pessoal. Falou.